Vamos lá. Eu peguei aqui o manual, certo? Pra gente começar a fazer o nosso grupo de estudo aí até o dia 13 e dia 14. Eu comecei a dar uma revisada e aí nesse manual ele é um resumo lá do ATLS. A gente sabe que esse manual aqui é focado para enfermeiro, lembrando que o ATLS ele é focado mais para o médico e aqui a gente está falando do curso para enfermeiro, que é o curso de ATCN, né? Que é a modalidade para enfermeiro do ATLS. E tem alguns objetivos importantes que eu vou falar aqui. Vamos lá. Que ele está falando. Explicar a importância do preparo pré-hospitalar, a gente tem que saber explicar porque esse preparo, a importância disso. Item 2, identificar a sequência correta do X, ABCDE, se for no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, o ABCDE, que lá no intra não tem X, tá? É só A em diante. Uh, Explicar os princípios da avaliação. Por exemplo, o que é princípio, o que é preferência. Princípio, por exemplo, controlar a hemorragia grave. Isso é um princípio, é imutável. Ou no Brasil ou na China, a importância é controlar o sangramento. E aí não importa, né? Se lá eles na China de repente usar um mnemônico, sei lá, Marshall. Não importa, o M vai ser de hemorragia massiva ou maciça. Não importa. O importante é identificar a prioridade. Aqui no Brasil a gente tem muita aquela ideia, né, do XABCDE como se fosse a resposta final para tudo. Mas é foco aqui em entender a prioridade e tratar a prioridade. Lógico que a gente vai seguir o manual. O que mais? Explicar a história médica do paciente. Ele tem histórico médico? Qual o histórico que ele tem? O que mais? Descrever uma avaliação inicial do doente, saber descrever a avaliação inicial. O que mais? Explicar as técnicas de atendimento, qual técnica você utilizou para controlar a hemorragia, controlar de repente, tratar a via aérea, o acesso venoso, como que foi venoso, foi jugular, foi intraósseo, teve um acesso, mas qual foi o acesso, né? Lembrando que o jugular também é venoso também, mas assim, é qual via, né? Se foi um pouco mais periférica, um pouco mais centralizada, se foi ali intraósseo, e quando eu falo centralizada não é porque é central não, é porque é mais próximo do coração. Que mais? Identificar medidas auxiliares, qual medida auxiliar que você utilizou, tá bom? Reconhecer os doentes que necessitam de transferência para outra unidade, tá? Definitiva. Por exemplo, você chegou a aqui pensando no pré-hospitalar, no pré, aqui ele está falando do pré. Qual paciente que precisa de uma intervenção definitiva? E lá no intra, pensando no intra, esse hospital ele tem a condição necessária para atender a demanda desse paciente. Né? Que mais? Saber discutir a importância da reavaliação, avaliar o paciente lá no ABCDE, no sampler, reavaliar o paciente. E aí vem agora a parte de introdução, preparo, avaliação do paciente. Aí na introdução ele fala que é crucial em termos de cuidados com o paciente traumatizado. Aí na parte ali do item 1, 2, qual o principal objetivo? O principal objetivo de olhar para o paciente de forma global é incorporar o relato do pré-hospitalar, o que aconteceu no pré-hospitalar com o intra-hospitalar. Às vezes a gente não vê isso acontecer, de fato, a gente trabalha muito no pré, a gente não vê isso acontecendo no intra, ou se não está acontecendo de fato, porque às vezes não está acontecendo de fato, ou às vezes está acontecendo e a gente não está conseguindo enxergar, que é essa incorporação do que aconteceu no extra com o intra e assim por diante. A preparação, a triagem, o planejamento, né, do paciente que vai ser chegado ali na unidade de pronto atendimento, né, no pronto-socorro, na UPA, na sala vermelha, uma realização da avaliação primária e secundária, que é o item B aqui, depois reconhecer e priorizar o tratamento, iniciar a reanimação não é RCP, mas reanimação de cuidados gerais do paciente de trauma, identificar sempre as prioridades, definir qual o tratamento definitivo, tratar definitivamente aonde, com o que, e se precisa ou não de uma transferência do paciente. E aí, abaixo aqui no item 1.3, está falando aí da preparação, preparar. E eu acho isso bacana, essa parte de preparar. A gente não vê isso acontecer, infelizmente, mas aí a gente pula essa parte, que é o preparo. A equipe do Intra está preparada para receber esse paciente. Uma ligação antes, informando o paciente o que aconteceu, tá?
essa comunicação extra intra ainda é um pouco ruim, mas é isso, essa comunicação para falar do mecanismo de trauma, detalhes do mecanismo, que mais? Sala de reanimação, preparar a sala de reanimação, mobilizar os equipamentos, assegurar equipamentos, né, tem que ter lá no local, garantir que todos os recursos e equipamentos estejam funcionantes e organizados, e uma equipe otimizada, certo? E aí depois vem a avaliação primária. E na avaliação primária a gente já sabe lá que é o A, B, C, D, E, intra não tem um X, desculpa, no intra não tem um X, e vamos lá. Aí na avaliação primária manter uma via aérea pérvia, certo? Uma restrição da coluna, restringir, né? Ele não fala de estabilizar a coluna cervical manualmente, ele fala de restrição do movimento da coluna, e aí manualmente, posteriormente com coluna cervical, quando possível, quando não tem um agravo aí na região de cervical, de repente não tem um agravo ao paciente, tá bom? Depois B de respiração e ventilação, e aí eu gosto de pensar assim, pra gente também até memorizar. A letra A, a gente faz ali a restrição de movimento da coluna, manter a via aérea pérvia e estabilização manual da coluna cervical. Então, e responsividade, vamos lá. Responsividade, chamar por 3 vezes, ver se ele responde, chamar por 3 vezes. Depois, estabilização ou simultaneamente estabilização manual da coluna cervical ou restrição da coluna cervical manualmente, restringiu, tá? Chin lift ou jaw thrust, abertura de vias aéreas com elevação do queixo ou tração do queixo ou extensão cervical, tá bom? Deixar ali bem claro qual é a restrição e qual é a manobra de manter a via aérea pérvia, se é chin lift ou jaw thrust. Fiz ali a responsividade, estabilizei, elevei ali o mento ou fiz a extensão cervical, que é aí parte de permeabilidade da vias aéreas, deixar a via aérea pérvia, tá? Ainda pensando na letra A. Na letra B, ali na ventilação e na respiração, que a gente vai pensar, priorizar algumas coisas. 4 itens que a gente já conhece bastante. IPPA: inspeção, palpação, percussão e ausculto. E é legal pensar dessa ordem, porque aí você pensa assim, ó, na inspeção, que eu vou observar deformidade, expansão torácica, como está expandindo o tórax, se está TAC, se está BRAD, se tem uma expansão de repente assíncrona, né? Não tem uma sincronia, não é simétrico, tá? Existe uma respiração paradoxal, de um lado expande e o outro não, e aí a gente já pensa, né? Se um lado expande e o outro não, provavelmente um retalho costal, uma fratura de arcos costais, tá? Que causou uma respiração paradoxal, né? Então a gente já pensa em fraturas de arcos costais. Aí depois ainda na palpação, palpar se não tem mais lesões adicionais. E na percussão, na percussão, que a gente vai ver se tem hipertimpanismo, timpanismo, tá? Se tá timpânico, se não tá timpânico, se tá hipertimpânico. Por exemplo, o hipertimpanismo aí muito clássico, né? Para um pneumotórax, né? Para um pneumotórax. Mas a maciçez, fiz a percussão, na percussão ali tá maciço de um lado, do direito tá maciço, do outro tá timpânico. Opa, maciçez do lado direito, provavelmente um hemotórax, então beleza. Também fazer a ausculta e lembrar, e aí o que eu vou encontrar na ausculta, murmúrio vesicular, sibilo, estertores, o que eu estou procurando, roncos, tá? Se é difuso ou não, mas eu tenho que encontrar. Preciso identificar o ideal ali, é o murmúrio vesicular, qualquer alteração que tem. Então, BIPPA. Na letra C está falando aqui um pouquinho de circulação e controle de hemorragias que não são graves, que já controlamos lá no início, tá? Então aqui já está 9 minutinhos e 30 segundos, tentar mais rápido para poder não ficar muito longo. Olha só, aí o C, controlar as hemorragias não graves, fazer HPPPP, H, controlar as hemorragias, tá certo? Depois o P, pele, perfusão e pulso,
pele, perfusão e pulso, como que tá a pele, está fria, está pegajosa, como que tá o pulso, rápido, fraco, como que tá o pulso filiforme, como que tá esse pulso, tá? E a perfusão, como que tá lenta, não tá lenta, tá 2 segundos, maior que 2 segundos, tá? Como que tá a perfusão, e aí, se tem um sinais de choque, tem que pensar qual local que sangra bastante, P, tá bom? Na verdade o último P aqui significa A, mas é P, a gente vai brincar com a palavra, que aí é aonde pança, certo? Que é, tá brincando com a palavra, que é abdômen, pança, pelve e perna. São locais que sangram bastante e pode levar o paciente a ter uma hemorragia massiva. Então pança, pelve e perna, pança, pelve e perna, HPPPPP. Então é isso, tem vários P aí. E aí aproveitar também um gancho aí, nesse momento, a possibilidade de fazer uma expansão volêmica com cautela, com hipotensão permissiva, funcionar acesso venoso calibroso ali, 2 gel por 18, de preferência 2 de 18, colocar aí um volume, mas não grandes volumes para não fazer o que? Hemodiluição, não fazer hipernatremia também, também não fazer uma acidose clorêmica, né? Eu não lembro se é hiperclorêmica ou se é clorêmica, mas é isso. Então, eu quero fazer uma acidose também clorêmica no paciente. E também a reposição volêmica agressiva, muito volume, pode fazer queda da temperatura, porque a temperatura desse soro deveria estar aquecida. A gente sabe que muitas vezes não está aquecida, diminui a temperatura, faz hipotermia e a hipotermia pode prejudicar o paciente lá na letra E, beleza? Vamos lá. Letra D, a gente faz a avaliação da escala de Coma de Glasgow, faz ali a avaliação pupilar, melhor resposta verbal, melhor resposta ocular, melhor resposta motora, Glasgow menor do que 8, provavelmente aí a indicação de um tubo, a gente brinca na ideia da aceitou Maguidel, aceita um tubo, passou Maguidel, o tubo passa, então é isso, de repente menor do que 8, uma intubação traqueal, vier difícil, máscara laríngea, King tubo e por último caso aí se precisar uma crico por punção. Vamos lá, a letra E, fazer a exposição do paciente com controle de temperatura, tirar somente aquele local, a roupa que está coberta somente naquele local que está com a lesão. Se eu não sei qual parte do corpo tem lesão, você faz uma exposição um pouco maior. Dentro do ambiente hospitalar a gente pode fazer uma exposição em demasia, o ambiente está mais controlado, então a gente pode fazer a exposição do paciente, depois a gente controla a temperatura. Depois o paciente encontrou a lesão, tratou a lesão, uma fratura, um ferimento, faz o curativo ali no ferimento, imobiliza a fratura, de repente se for o caso, e depois controlar a temperatura com um soro aquecido para controlar a temperatura, certo? Que mais? E ainda na letra E, manta luminizada, manta térmica e cuidado com a tríade letal que a gente pensa na letra E, que é, lembra da temperatura baixa? Pode levar a coagulopatia e a acidose, que a gente chama de tríade letal. Bom, tríade letal, coagulopatia, hipotermia e acidose, e ela é retroalimentada. Começa com um e vai para o outro, e vai para outro, e vai retroalimentando. O paciente não morre agora, ele pode morrer posteriormente com isso. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu vou fazer outro falando sobre essa temática que eu falei aqui da avaliação primária, daqui do manual do curso, a TCN, e aí eu vou pegar provavelmente esse texto, esse vídeo aqui ele vai conseguir me gerar uma transcrição, eu vou gerar uma transcrição, vou conseguir fazer questões em cima disso para a gente discutir posteriormente também com base no ATLS. Qual é a ATLS aqui? ATLS 11ª? 10ª edição. Então, com a ATLS aqui, 10ª edição. Então, é isso. O que mais?